Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio de 2021 e estamos iniciando as atividades remotas de língua portuguesa e ciências. Então, para iniciarmos na nossa aula, a professora vai subir um pouquinho aqui, né? E nós vamos iniciar com o treino ortográfico da letra cursiva das famílias silábicas do P e Q. Então, vocês deverão fazer no caderno, né, a cópia dessas famílias silábicas, mas utilizando a letra cursiva. Então, façam com calma, com capricho, né, para a letra ficar cada vez melhor, mais bonita, né? Então, terminando aí este treininho, vocês irão agora usar, né, o livro didático de português. Na aula passada, nós iniciamos, né, o estudo do adjetivo, né, das palavras adjetivas e as locuções adjetivas. E hoje, no livro didático, nós vamos dar continuidade, nós vamos dar sequência a esse estudo. Tudo bem? Então, leia e responda com atenção o estudo da língua das páginas 82 a 83. Então, a professora irá subir um pouquinho a tela para a gente poder ver aí a página do livro. Adjetivo e locução adjetiva. Leia a frase inicial do conto maravilhoso Ali Babá e os 40 Ladrões, em duas versões e responda as questões. A primeira versão. Numa cidade vivia um homem chamado Ali Babá. Na segunda versão, numa distante cidade do Oriente, vivia um homem bom e justo, chamado Ali Babá. Após nós lermos, né, essas duas versões, né, essas frases que foram escritas de uma maneira diferente, né, sempre lembrando aí no adjetivo, nas locuções adjetivas, nós iremos responder a letra A. Qual é a diferença do sentido entre essas duas versões? O que tem de diferente na versão 1 e na versão 2 das frases, né, do conto aí que nós acabamos de ler? Então, vocês irão observar aí qual é a diferença de sentido. Então, nós podemos... E a B, que função tem as palavras que foram acrescentadas à versão 2? A que termos essas palavras se referem? Então, gente, olha, eu vou responder aqui para vocês a questão A e a questão B vocês irão pensar um pouquinho e dar a resposta para a professora, tá bom? Então, a resposta correta da questão A versão 2, né, ela traz mais informações sobre a cidade e o homem, né? Então, nós podemos observar aqui que na frase da primeira versão está muito simples, não tem informação nenhuma sobre a cidade, sobre o homem, né? Sobre Ali Babá. E já na segunda versão, nós temos um pouco mais de informação, né? Então, olha, numa cidade distante, lá do Oriente. Então, ela já deu a característica de um lugar, né? De uma origem, de um lugar distante. E as características do homem, né? Olha lá, homem bom e justo. Já nos deu um pouco mais de informação sobre esse homem que se chama Ali Babá. Então, aí agora, a questão B, vocês irão pensar um pouquinho e respondê-la aí no livro de vocês. Exercício 2. Leia a continuação desse conto maravilhoso e responda as questões. Ali Babá e os 40 Ladrões. Ali Babá era muito pobre, morava numa tenda entre um vasto deserto e um grande oásis. Para sustentar a mulher, Samira, e os 4 filhos, Ali Babá oferecia seus serviços às caravanas de mercadores que passavam por ali. Estava sempre pronto para ajudar
para cuidar dos camelos, lavá-los, escová-los e dar-lhes água e alimento. Então, este é apenas um trechinho do livro, tá? Do conto, tá bom? Então, vamos lá. Questão A, na página 83. Como o texto caracteriza Ali Baba? Então, vocês vão olhar lá no texto, né? Vão ler de novo esse trechinho e aí vocês vão procurar lá, né? Como que o texto caracteriza, né? Como que o texto descreve Ali Baba. B. Observe as palavras vasto e grande. A que substantivos elas se referem? Né? A qual substantivo? Qual palavra que é um substantivo ali no texto está se referindo, né? As palavras vasto e grande. No trecho do conto, há várias palavras que se referem a substantivos. A professora vai dar uma subidinha aqui, né? Pra gente estar juntinhos, tá? Então, vamos lá. No trecho do conto, há várias palavras que se referem a substantivos, destacando suas características. Por exemplo, sabemos de algumas qualidades de Ali Baba e algumas características do lugar onde ele vive. Sabemos também como era a situação econômica de Ali Baba. As palavras que caracterizam os substantivos, particularizando-os, são denominadas adjetivos. Veja os exemplos. Vasto deserto, grande oásis. Então, agora nós vamos ler aqui um pouquinho, né, do que a gente já conversou lá na nossa última aula, né, na aula anterior a essa. Um conjunto de palavras também pode exercer a função de adjetivo. Veja os exemplos. Caravanas de mercadores, cidade do Oriente. A palavra caravanas é caracterizada por uma expressão formada por uma preposição de e por um substantivo, mercadores. A palavra cidade é caracterizada pela expressão formada por uma preposição do e por um substantivo, Oriente. Então, olha, no quadrinho aqui, só para fixar bem na memória, na cabecinha, né, de vocês, o conjunto de palavras que caracteriza o substantivo, exercendo a função de adjetivo, recebe o nome de locução adjetiva, tá? Então, vamos descer um pouquinho, né? Faça a leitura do trecho do conto O Gato de Botas, da página 84, e responda as questões das páginas 85 e 86 do livro. Então, pessoal, eu vou subir um pouquinho a tela, né? E nós vamos, então, aqui a professora colocou, olha, algumas locuções adjetivas, né, que tem ali no livro, que muitas vezes podem ser substituídas por um adjetivo que expressa a mesma ideia. Então, veja alguns exemplos. Locução adjetiva, cidade do Ocidente, cidade ocidental. História do Oriente, história oriental. Luz do sol, luz solar. Almoço de família, almoço familiar. Ondas do mar, ondas marítimas. Então, aí o livro nos traz mais algumas, né, mais alguns adjetivos e mais algumas locuções adjetivas aí que nós podemos usar, tá bom? Na nossa língua. Então, nós vamos então para atividades, né? E vamos fazer esta leitura, O Gato de Botas. Este último, nada satisfeito com o que lhe coubera, resmungou. Meus irmãos sobreviveram honestamente. Mas e eu? O que eu vou fazer? Talvez possa jantar o gato
e com o couro fazer um tamborim. Mas e depois? O gato logo endireitou as orelhas, querendo ouvir melhor um assunto de tamanho interesse. Então, percebendo que precisava agir, foi dizendo: não se desespere, patrãozinho, pois eu tenho um plano. Consiga-me um par de botas e um saco de pano e deixe o resto comigo. O jovem achou que valeria a pena tentar, afinal, o gato parecia inteligente e astuto. Deu-lhe então um saco e um par de botas. Desejou-lhe muito boa sorte e deixou-o partir. Então, olha, este aqui, né, é o texto que vocês irão em casa aí com mais calma fazer a leitura, tá? E responder as questões que estão na página 85 e 86, tá bom? Então, nós vamos descer um pouquinho aqui, vamos para a questão A. Como o jovem se sentiu ao receber o gato como herança? Então, olha, vamos lá, né? Como ele se sentiu? Então, a resposta correta aqui é: ele se sentiu nada satisfeito, né? Olha lá o primeiro parágrafo. Esse último, nada satisfeito com o que lhe coubera, resmungou. Meus irmãos sobreviveram honestamente, mas e eu? O que vou fazer? Talvez possa jantar o gato e com o couro fazer um tamborim, mas e depois? Então ele não estava satisfeito com o que ele tinha herdado, né? Com o que ele tinha recebido aí de herança, né? Então, a B agora, porque o gato tinha interesse na fala do jovem rapaz. Então vocês irão ler novamente, né? E encontrar a resposta e escrevê-la aí para a professora. Letra C. Que qualidades o gato parecia ter que fizeram com que o jovem acreditasse nele? Então vocês também, né, vão ler aí novamente o texto e escrever aí para a professora. Que qualidades o gato parecia ter, né? Letra D. Qual é a função das palavras destacadas no texto? Então, nós temos aí duas palavras destacadas, de botas, de pano. Então, vocês vão colocar para a professora e explicar para a professora qual é a função dessas palavras destacadas. Número 2. Vou subir um pouquinho mais aqui. Releia um trecho do conto Os Elfos. Era uma vez um sapateiro que ficou tão pobre que tudo que lhe restou foi apenas um pedaço de couro para um par de sapatos. No outro dia, ele encontrou o par de sapatos prontos em sua mesa. Ficou espantado e, sem saber o que pensar, pegou os sapatos para examiná-los mais de perto, e eles eram tão bem feitos que cada costura estava em seu lugar, como se tivesse sido obra de um mestre no ofício. Então, agora nós vamos responder aí as questões A e B da página 85. Entre os adjetivos destacados, quais apresentam características dos sapateiros? Do sapateiro, né? Então, olha, das palavras aqui em negrito que foram destacadas no trecho do conto, nós temos pobre, prontos, espantado e bem feitos. Então, quais destas palavras, desses adjetivos, né, apresentam características dos sapateiros? Quais estão relacionados ao substantivo sapatos? Então, vocês irão colocar aqui para a professora quais apresentam características do sapateiro, né? E quais estão relacionadas aos substantivos sapatos. Letra B.
Aqui substantivos estão relacionadas às seguintes locuções adjetivas: de couro, de sapatos, de um mestre. Tá? Então, vocês vão procurar aí qual o substantivo, né? Que substantivo? A que substantivo estão relacionadas às seguintes locuções adjetivas? Tá bom? Então, agora nós vamos subir aqui um pouquinho e vamos para a última página, né, do nosso estudo de hoje, que é a página 86. Número 3. Além do adjetivo e da locução adjetiva, outra forma de caracterização caracteriza um substantivo é acrescentar um oposto na oração. Leia o exemplo. Os Elfos, conto maravilhoso recontado pelos irmãos Grimm, faz parte da tradição oral. Observe que o oposto é separado por vírgulas. Acrescente um oposto à palavra destacada na oração a seguir. O gato convenceu o jovem rapaz a mudar de ideia. Então, o que vocês terão que acrescentar nesta frase, nesta oração, né? Que destaque aí que é o oposto que está sendo separado por uma vírgula. Então, como ficaria? O gato, um animal esperto, convenceu o jovem rapaz a mudar de ideia. Então, vocês podem acrescentar também desta maneira, tá bom? 4. Leia os títulos dos livros e identifique o local de origem dos contos nele publicados. Contos populares japoneses. Qual é a origem deste conto? Aonde ele foi publicado? 7 contos russos. C. Meus contos africanos. Então, vocês vão aí identificar para a professora, né, a origem desses contos de acordo com as publicações. Número 5. A bibliotecária encontrou alguns livros e quer organizá-los na estante por nome de país de origem, das histórias e em ordem alfabética. Letra A. Ajude-a a identificar a que país pertence cada livro. Então, nós temos aí histórias inglesas, contos portugueses e contos gregos. Então, como ficaria aí, né, essa organização em ordem alfabética por nome de país de origem? Vocês vão colocar aí para a professora. B. Em que sequência os livros devem ser colocados na estante? Então, o que deve ser posto primeiro lá na estante, na biblioteca? Ok? Então, respondendo aí essas perguntas, né? Vou subir aqui um pouquinho a tela. E aí nós vamos para a nossa aula de ciências, tá? A professora trouxe para vocês aí um texto complementar, né? Leia e copie no caderno. Então, vocês deverão copiar esse texto complementar aí no caderno. E nós estamos aí na nossa nova unidade do livro, falando sobre o universo. Então, a professora trouxe aí um resumo, né, de tudo que a gente está vendo aí no livro, na questão aí da unidade que fala sobre o universo. Então, eu vou ler com vocês. O universo é formado por todos os astros, outros corpos celestes e pelo espaço que existe entre eles. As estrelas, os planetas e os satélites são alguns dos astros que compõem o universo. Não se sabe ao certo o tamanho do universo. Sabe-se, porém, que ele é tão extenso que, mesmo utilizando os mais potentes equipamentos de observação, o ser humano consegue ver apenas uma pequena parte dele. As estrelas são astros que têm luz própria. O Sol é um exemplo de estrela. Os planetas são astros que não têm luz própria. Eles giram ao redor de uma estrela. A Terra é um dos planetas que gira em torno do Sol.
Os satélites naturais são astros que não têm luz própria. Eles giram ao redor de um planeta. A luz é um exemplo de satélite natural. Os astros são classificados como luminosos. Possuem luz própria e iluminados. Não possuem luz própria. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Atualmente, sabemos que existem 9 planetas que giram ao redor do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os 9 planetas, outros astros, Lua, poeiras cósmicas, formam o sistema solar. Então, pessoal, aqui a gente viu um resuminho, né, sobre o universo, que nós temos no universo aí as poeiras cósmicas, nós temos o Sol, né, que é uma estrela, nós temos os planetas, nós temos aí os astros, né? Então, tudo isso faz parte do sistema solar, né, em que nós estamos inseridos, tá bom? Então, terminando aí a cópia, né, a leitura e a cópia do texto, vocês deverão aí responder no caderno o estudo do texto. Então, a letra A, escreva o nome de 2 astros que compõem o universo. Então, vocês irão lá no texto, vão ler, né, vão localizar, né, esses 2 astros e escrever o nome deles para a professora. Letra B. O que você entende por satélites naturais? Então, pessoal, são essas 2 perguntas, né, que vocês irão responder, né? A primeira, vocês irão procurar lá no texto o nome de 2 astros e depois com uma pergunta pessoal, uma resposta pessoal, né? Cada um vai colocar a explicação do que entende por satélites naturais aí, coloquem com as suas palavras. Mais uma vez, né? Se houver dúvidas, né? Tiver alguma, não entendeu alguma questão ou alguma parte do texto que a professora leu, pode entrar em contato com a professora pelo WhatsApp, né? Eu estou, né, em plantão, estou online para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? E terminando as atividades, não se esqueçam aí de estar enviando as fotos para a professora no privado, né? Para que eu possa estar fazendo a correção e estar dando uma devolutiva para todos, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula e um beijo no coração de todos.